A audiologia é uma ferramenta maravilhosa que nos ensina aí a trilhar o nosso próprio caminho, a reconhecer os nossos talentos de alma e simplesmente fazer aquilo que a gente veio para fazer, sermos o que somos, mas sem essa coisa dura, rígida, triste. É cada um se entendendo dentro da sua própria personalidade, dentro da sua própria manifestação e tá tudo certo. Na vivência, eu percebi mesmo uma possibilidade de harmonização de mim comigo mesmo. Uma auto-harmonização. Porque quando nós entendemos que os nossos talentos de alma não tem como você ali simplesmente, não gosto desse, eu não quero, você começa a olhar para aquilo que te causa dor, que seria a sua sombra, e ver no momento em que você vai precisar de usar essa potência que a gente trouxe, que a gente se constituiu. Porque senão a gente vive uma vida querendo fazer e ser o que o outro faz e o que o outro é. E vamos entrando em dor e não manifestamos aquilo que a gente veio para manifestar. Entender tudo isso dentro das ferramentas da odologia é libertador. Porque no momento em que eu me conheço, eu me permito ser quem sou e, consequentemente, eu liberto as pessoas também de ter que suprir ali aquilo que eu deleguei, que eu achei que ela precisava ser. Eu já vou entendendo todo esse processo do respeito, né? Do respeito com a gente mesmo, das nossas limitações, das nossas potências, que muitas das vezes ficam aí sendo camufladas, né? E também esse empoderamento do outro dentro da minha manifestação de vida, quem são essas pessoas que se conectam com a minha energia, tudo mais. Então, a ferramenta, a metodologia, a odologia é libertador, porque a gente ter consciência disso tudo e tá ali dentro desse caminho entendendo que isso eu estou fazendo de forma exagerada, opa, peraí, eu tô com preguiça, mas eu tenho que fazer o movimento, porque se eu cair na minha preguiça, eu vou ficar preguiçosa, eu não vou fazer nada. Então, isso já dá ali pra gente uma diretriz, entendendo? Eu estou aqui, sim, oscilando dentro de uma lado sombra, nesse momento, o que essa sombra quer me dizer, e depois para não ficar lá, né? Como Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não faz o movimento. Terceiriza toda a responsabilidade da falta do movimento para o externo e não assume a própria vida. E fica em dor. Ficar em dor e reclamando, terceirizando a responsabilidade, é isso que chega a ser o problema, né? E a ferramenta da odologia, trazendo esse conhecimento, nós começamos a nos avaliar dentro do nosso próprio processo para fazer esse acolhimento. Tá, agora eu tô com preguiça mesmo, mas daqui a pouco eu vou fazer o movimento. Quando eu fui fazer o curso de odologia, eu fui mais em busca de autoconhecimento, de entender bem o que que era. E quando eu cheguei, eu percebi que eu consegui constatar de onde estava acontecendo alguns bloqueios aí na minha vida, e já é um conhecimento que eu tenho para poder me reestruturar. Então, foi por isso também que eu dei início, né, a fazer a questão dos mapas. E trazer e compartilhar para as pessoas que nos acompanham aqui a possibilidade desse conhecimento, eu acho muito legal, porque a questão do bate-papo descontraído tem a finalidade também de ampliar, gerar consciência, né? A consciência dessa preparação para as pessoas que estão vindo agora com outros insights, com mensagens que, como era antigamente, não vão chegar até o coração dessas pessoas que estão vindo agora com esses tipos de informação. Então, olha só que legal, falando de odologia, já entendendo esse papel de terapeutas da nova era, dando essa abertura asas de falar da gente mesmo, né, das nossas dores, dos nossos amores, das nossas luzes, das nossas sombras. Isso é muito legal. E eu trouxe agora já para minha área do profissional. O tanto que ter essa ferramenta em mãos tem me ajudado nas sessões de psicanálise. Porque quando uma pessoa chega em dor, que a gente sabe ali a questão do mapa dela, fica muito mais fácil para a gente direcionar a sessão ali, né? As perguntas que a gente vai fazer para que ela mesma tenha os insights do que ela precisa movimentar. É fantástico. Porque os mapas que eu fiz, a pessoa falou assim, nossa, você está me descrevendo assim, tal qual. Tiveram algumas pessoas, inclusive, que eu fiz o mapa lá do Chile, as meninas se emocionaram. Porque elas falaram assim, eu nunca tinha visto coisa igual. Da forma que você trouxe coisas tão pesadas, que são quando a gente fala dos momentos da sombra, né? De uma forma tão leve. Porque quando a gente fala com a pessoa, olha, você tem o seu caminho aqui, a manipulação. A pessoa já, não, de jeito nenhum. Eu falo, mas qual o seu conceito de manipulação? Existem pessoas que manipulam planta para fazer remédio, tem gente que manipula para fazer veneno. E é manipular. Então, quando trazendo esse outro olhar, esse outro entendimento, que as pessoas começam a entender que, na verdade, não é a coisa, mas o objetivo que você tem em relação à coisa, tudo muda. A pessoa começa a abraçar esses lugares que ela achava que era sombra. E, na verdade, era o que ela precisava para fazer a abertura da porta que ela tanto deseja. Mas como negava tanto, não aceitava, não se assumia, também não tem potência, não tem vibração. Está anulando a si mesmo, está anulando os seus pedacinhos, né? E a gente não vai no todo. Porque só ser o good vibe lá do gratiluz,
e não entender que eu vou ter essa potência para fazer o movimento necessário, eu não vou conseguir fazer. Porque eu tô negando aquilo que eu tenho de melhor, talvez. Que ela criou tanto essa perfeição de estar tudo bem, que tenho que estar tudo bem, que ela não consegue nem perceber onde está mal. Ela não se permite entrar nessa autoanálise desse sentido. Consegue entender que não está tudo bem, se posicionar, ver que aí está manifestando um orgulho que até então ela talvez nem sabia que ela tinha em relação a isso. Então, nas entrelinhas, tem várias outras mensagens que estão sendo expostas ali. Mas se a pessoa está com essa carcaça, está nessa defensiva, ela não consegue acessar. Se não consegue acessar, não consegue curar. Aí é fazer esse destrave, esse desarmamento, que eu vejo que a gente faz muito na odologia, né? Quando começa a falar de forma mais criativa, mais de aceitação e tudo mais, as pessoas começam a se destravar em relação àquilo que achavam que era sombra. Elas começam a olhar para aquilo com outro olhar, de uma outra forma. Eu fiquei meio que viciada de fazer os mapas, assim, porque quando você está ali numa leitura de um mapa e a pessoa consegue entender e virar a chave e falar, nossa, que legal saber disso. Nossa, que legal eu ter essa confirmação, porque muita gente fala assim, é como se eu já soubesse de tudo isso, mas eu não aceitava, ou eu não conseguia decifrar com tanta clareza o que você está me dizendo. Falei, claro, eu não estou falando nada fora de você. Nós estamos falando sobre você, é sobre a sua energia, é sobre os seus talentos de alma. Então, é muito normal que você tenha já esse conhecimento prévio em relação a você mesmo. Mas, às vezes, o quê? A gente cai numa insegurança ou querendo a validação do externo. E quando essas fichas vão virando, a gente entende, eu não preciso da validação do outro para ser quem eu sou verdadeiramente. Entendimento de psicanálise com uma pessoa e a coisa estava muito truncada ainda. Depois que eu terminei o curso, eu fui fazer o mapa dela, numa outra sessão, a chave caiu completamente, ela virou outra pessoa. E ali eu já tinha um instrumento para poder caminhar de uma forma diferente com ela. E aí a coisa deu uma reviravolta, assim, que foi surpreendente. Então, essa questão do mapa de Odu, do curso de odologia, sinceramente, é impressionante, é sem palavras mesmo. Eu gosto muito, fiquei meio aí viciada de fazer mapa. A bioenergética foi fantástica também, né? Acessar toda essa potência é uma coisa que não dá para poder descrever com palavras. Eu acredito que as pessoas podem se permitir se presentear com este conhecimento, porque é libertador. Acho que essa é a palavra de hoje.